O pecado imperdoável, parte 2. Lucas 11:24 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, em busca de descanso, mas não o acha. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando uma pessoa nasce no mundo, ela nasce, um espírito acompanha ela. E aquele espírito que acompanha ela não é o espírito de Deus, é o espírito do inimigo. As pessoas é o primeiro nascimento, nascido de mulher, filho de... Em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós temos esse espírito, não é só um e nem dois. E um espírito mau acompanha as pessoas, sim, antes de converter. As pessoas podem até não fazer coisas erradas, mas a natureza pecaminosa, os desejos maus estão no coração. E faz as pessoas cometer pecado, adultério, prostituição, roubo, e até assassinato. E as pessoas vivem uma vida muito suja. Não é 100%, mas alguns até é controlado, mas outros vai além dos limites, né? E essas pessoas, quando elas cometem esses pecados, às vezes ela entristece, ela reconhece o seu pecado, estuda às vezes a Bíblia, vê às vezes um programa no rádio, na televisão, um apelo, ou acha um folheto na rua, ou estuda a Bíblia, e ela cai em si, e se arrepende, confessa os seus pecados, e Deus o perdoa. E ela anda com Deus. Mas depois, elas costumam voltar para o mundo. E muitos que fazem isso. Aí elas começam a fazer amizade com quem não pode, conviver com quem não deve, e elas começam agora a tocar coisas imundas, viver no meio da sociedade, com muita ligação, contrai às vezes um casamento que não podia, com julgo desiguais, e por muitos e muitos motivos ela desvia dos caminhos do Senhor. Mas aquele espírito que saiu do homem, ele de vez em quando ele volta, porque aquele espírito também não acha lugar para ele, porque tem muitos espíritos que não tem vaga lá para eles. Então o espírito fala assim: voltarei para minha casa, para me ver se tem às vezes um espaço onde eu tinha. Ele lembra daquela morada que ele tinha, que é a mente do pobre do homem, onde ele podia escravizar a pessoa. Mas quando ele chega, ele acha a casa varrida e adornada. Infelizmente, não está vigiando, não está orando, não está tendo comunhão com Deus, não está fazendo obedecendo os mandamentos da lei de Deus. Aí o Espírito fala assim: agora sim, eu vou entrar aqui. Mas lá ele já fez amizade com outros espíritos malignos, que o mal combina bem com o mal, né? O mal com o mal combina muito bem, e eles já fizeram amizade. Aí o Espírito diz: voltarei para minha casa e vou levar comigo os meus amigos. E busca mais 7 espíritos, muito pior do que eles, e topa a casa vazia, entra e habita ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Isso está em Lucas, capítulo de Lucas. Começa lá em 24, 25, 26, está lá. E o segundo estado da pessoa fica muito pior do que antes. Uma pessoa que já viveu a verdade. Não vou falar evangélico, não vou falar seguidor de religião, não. Eu quero dizer o seguinte: a pessoa que já viveu a Bíblia, a verdade da Bíblia.
abandonou a Bíblia. Não é que abandonou a religião, abandonou a Bíblia. E voltou para fazer o que a Bíblia, que ele já estava obedecendo antes, a Bíblia. E começa a fazer o que é mal, deixou de seguir a Deus para seguir Satanás, rejeitou a Deus para aceitar Satanás. Esta pessoa, o estado dela fica muito pior do que o primeiro, a ponto dela não ter condições mais de se arrepender, a ponto de embotar a mente de tal forma que ela perde a consciência, ela perde o que é viver, ela não sabe mais, ela não sabe diferenciar mais, porque o espírito do mal cega o entendimento, cegou o entendimento da pessoa, ela perdeu o controle, e essas pessoas agora o que acontece? Não tem perdão. Esse é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável não é um tipo de pecado, é qualquer pecado que a pessoa sabe, já viveu aquela verdade, sabe que aquilo é pecado, tem consciência do que é pecado, deixa de obedecer a palavra de Deus para obedecer aquilo ali, para cair nesse aí. Livre e espontaneamente as pessoas fazem isso. Quando as pessoas fazem isso, elas não conseguem arrepender. E se ela não consegue arrepender, Deus não pode perdoar essa pessoa. Essa pessoa tem que ficar jogada, vai ser escrava de Satanás. Deus tem muita paciência com a pessoa que não conhece a verdade, com o ignorante, com aquele que vive, que não sabe, conhece. Mas quando a pessoa conhece e abandona, não tem perdão.